O ano é 1986 e achamos que não é necessário lembrar a gravidade da situação. O quarto reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu em abril. Desde então, a área estava repleta de pessoas e equipamentos. A maioria esmagadora dos liquidadores eram simples soldados, levados a Chernobyl de forma voluntária obrigatória, como é o caso do nosso Alexander. Apesar dos impressionantes 36 anos de idade, quando a agitação das primeiras semanas diminuiu, começou uma verdadeira mobilização no país por ordem do alto comando. Os candidatos ideais eram homens solteiros com mais de 35 anos. Mais tarde, incluíram homens casados com 2 filhos. Mas, na realidade, todos eram convocados, como o exemplo de Ilya Ver, que foi chamado aos 31 anos porque faltava gente. E muitos dos candidatos ideais não estavam disponíveis. Pagavam subornos, eram inaptos por questões de saúde ou tinham bons contatos. Junto com os idosos, os simples recrutas também ajudavam a salvar Chernobyl sem muita preocupação com a idade. Nosso Alexander era um batedor. Apesar de não haver um inimigo visível, sua função em Chernobyl parecia ainda mais prestigiosa e, claro, mais perigosa, pois os batedores, assim como nas guerras reais, eram enviados para trás das linhas inimigas. Mas em Chernobyl, o inimigo era a radiação, e a tarefa de Alexander, como de seus colegas, era medir os níveis de radiação. Os batedores dosimetristas entravam primeiro nas áreas mais perigosas, e só depois de suas medições, os trabalhadores podiam começar a trabalhar. Uma única missão não bastava. Um vento podia soprar e os níveis de radiação no telhado do bloco 4 já não seriam mais precisos. Uma chuva podia cair e seria necessário verificar todo o perímetro novamente para identificar possíveis partículas radioativas. Precisava ligar o terceiro reator, o dosímetro na mão e correr para verificar os resultados do turno anterior. Paralelamente, os soldados dosimetristas poderiam ser enviados para lavar roupas, já que no primeiro ano não havia muita preocupação com isso. O turno retornava da missão e lavava o uniforme no chuveiro, enquanto os trabalhadores escolhiam a roupa pelo tamanho entre as disponíveis. Nem é preciso mencionar o quanto de radiação havia nelas. Mas será que Alexander queria um trabalho tão pesado e perigoso? Não é que ele queria, mas no geral não era contra. Na era soviética, o conceito de desejo era vago. Se diziam que precisava ser feito, então era feito. E os requisitos para os batedores dosimetristas eram altos. Então não pegavam qualquer um, mas claro, havia exceções. Aqui temos o exemplo de Ilya Vereshchak, que mencionamos anteriormente. Ele foi designado para ser dosimetrista em troca de um par de botas, sem seu consentimento. O exército é algo compreensível para qualquer um que tenha servido. Com uma certa quantia ou favor, tudo é possível. E um dosimetrista hipotético podia facilmente evitar o trabalho perigoso oferecendo uma caixa de vodka a quem importasse. Seu lugar era rapidamente preenchido por alguém como Ilya Vereshchak, que estava treinando para outra especialidade e chegou a Chernobyl para consertar caminhões. Infelizmente, essa prática era comum. Mas como era o dia típico de Alexander? Aqui as coisas não eram tão tristes. As tarefas, objetivos e o tempo de permanência nos locais eram medidos com precisão de segundos. De manhã, Alexander e o grupo de dosimetristas eram designados para um local, que podia ser qualquer coisa, desde o maldito telhado, onde os soldados jogavam grafite com turnos de alguns segundos, até medições rotineiras em alguma área de Pripyat. Podemos criticar os organizadores da liquidação por seu péssimo tratamento às pessoas, subestimar a situação e qualquer outra coisa, mas o próprio processo de trabalho estava bem organizado. Nosso Alexander pegava um dosímetro, outro direcionado para si mesmo para medir a dose recebida e se dirigia ao local. Lá, ele anotava as medições nos pontos designados e retornava conforme instruído. Então, as medições eram registradas por um oficial, que também media a dose recebida por Alexander e anotava em um livro especial. Alexander então ia ao chuveiro para lavar a sujeira. E tudo parecia não tão ruim. O ruim começava depois. A dose máxima mensal de radiação era considerada 25 röntgens. Infelizmente, mesmo naquela época, a ciência já conhecia os perigos da radiação, e 25 röntgens eram considerados uma dose anual, não mensal, mesmo em 1986. Naturalmente, isso não era informado aos soldados comuns. Os dosimetristas se encontravam na situação mais irônica. Dezenas de testemunhas lembram de transmissões de rádio que mencionavam a ausência de radiação quase em todos os lugares. Imagine como isso era engraçado e triste para Alexander,
que retornava de uma zona onde oficialmente estava tudo bem, mas tinha recebido uma dose significativa de radiação, como 5 röntgens. Dmitri, um liquidante que trabalhava no telhado, contava que os soldados achavam curioso que o oficial dosimetrista nunca mencionava uma dose superior a 14 röntgens, 11, 12, 13, mas nunca acima disso. A razão era simples. Ao receber 25 röntgens, o soldado tinha direito a uma desmobilização imediata e ao pagamento de 5 salários mensais. O destino de Alexander era tristemente previsível, pois, de forma geral, os liquidantes se dividiam em 2 tipos: os que saíam de Chernobyl por problemas de saúde e os que serviam algumas semanas ou meses a mais do que o planejado. Pouca coisa seguia conforme o planejado, e era difícil satisfazer as pessoas apenas com salários. Os dosimetristas recebiam um salário mensal por dia, os mineiros por semana, e os infames trabalhadores do telhado por 10 minutos de trabalho. Infelizmente, poucos viram a famosa bonificação de 5 salários por 25 röntgens, pois muitas vezes essa recompensa desaparecia nos bolsos dos superiores ou de pessoas astutas. Vereshchak, por exemplo, declarava abertamente que por bebida ou dinheiro colocaria qualquer anotação no livro médico sobre o tempo de permanência na zona. O general Tarakanov, em suas memórias, mencionava um comandante que implorava para ser enviado ao telhado para receber os 25 röntgens, a bonificação e a desmobilização para voltar para casa. Falando sobre bebidas alcoólicas, esse é um dos temas mais dolorosos e insanos. Não havia toneladas de vodka como nas séries de TV, muito menos garrafas de álcool para limpar o organismo. Pelo contrário, como no exército comum, era difícil encontrar bebida alcoólica na zona. Não é à toa que, por certa quantidade de álcool, os oficiais registravam os tão desejados 25 röntgens no livro médico. Se Chernobyl fosse esse festival de álcool que muitos descrevem, isso seria inútil. Com grande probabilidade, nosso Alexander, se bebeu algo alcoólico, foi apenas por muita sorte, ou após uma tarefa particularmente difícil. Há registros de doses de álcool dadas aos soldados que limpavam o telhado ou olhavam dentro do reator. Anatoly Vinogradov, em suas memórias, fala sobre algumas garrafas de vodka com as quais comemorou seu 40º aniversário com os camaradas, e, segundo ele, conseguir essas garrafas era extremamente difícil. É difícil acreditar que, em um país onde era necessário enfrentar enormes filas por um copo de cerveja, um local de importância estatal tivesse uma bacanal alcoólica. Além disso, o vinho, como afirmam alguns filmes, não era recomendado por médicos. Em 1986, sabíamos criminosamente pouco sobre radiação, mas o suficiente para descartar rumores insanos. Portanto, vodka para limpeza da radiação é mais uma lenda. Talvez os liquidadores brincassem entre si e a cultura popular apenas perpetuou o mito. Voltando ao nosso Alexander, diretamente na região da usina de Chernobyl, o sistema de registro de radiação funcionava, embora com falhas. Alexander provavelmente serviu alguns meses, pois os dosimetristas, brilhando de radiação, precisavam ser isolados ou, melhor ainda, enviados para casa. Se o batedor adoecesse em casa, era problema dele. E com algumas manipulações sutis nos hospitais, suas doenças nem seriam associadas a Chernobyl. Infelizmente, as memórias dos liquidadores coincidem. Os médicos diagnosticavam a doença por radiação com extrema relutância. Ordens superiores impediam o reconhecimento de liquidadores como inválidos, e os registros de radiação nos livros médicos eram frequentemente ignorados. Quem conseguia provar sua exposição à radiação recebia diagnósticos alarmantes. Alexander Filipenko descobriu que havia recebido quase 40 röntgens. Entre os 720 mil liquidadores, poucos conseguiram ser reconhecidos como inválidos, e ainda assim foi extremamente difícil. Ironia cruel, a coragem e heroísmo dos liquidadores tornaram o serviço em Chernobyl mais simples, mas os problemas surgiam ao retornarem para casa. A palavra inválido era motivo de zombaria na sociedade, e passar no teste era motivo de vergonha para muitos homens. Mais triste ainda foi que poucos anos depois, os médicos começaram a ignorar abertamente os efeitos da radiação. Os livros de registros de radiação eram ignorados, e dezenas de veteranos lembram como foram enganados, sendo informados que seus problemas de saúde eram apenas sinais de envelhecimento. Ao mesmo tempo, as áreas afetadas eram limpas de radiação magicamente, e os trabalhadores e residentes dessas áreas já não podiam reivindicar os benefícios e subsídios prometidos. Essa tendência só piorava a cada ano.
A situação só piorava, e os liquidadores podiam contar apenas consigo mesmos. O destino que recaiu sobre nosso Alexander não desejamos a ninguém. Não bastava exigir coragem e alto sacrifício dos liquidadores, como também era extremamente difícil conseguir a recompensa legalmente devida. O único ponto positivo é que, considerando a época, o processo de liquidação foi organizado de forma relativamente eficiente, apesar de todos os erros cometidos. Com um método de tentativa e erro, e muitos erros cruéis, os liquidadores perceberam a necessidade de higiene, dos meios de proteção e pararam de beber água diretamente nos locais de trabalho. Também começaram a levar os respiradores mais a sério. O problema é que a maioria dos trabalhadores não escolheu o caminho que os levou a doenças e privações. Eles foram forçados ou empurrados, explorando sua imensa coragem e bravura. O heroísmo dessas pessoas, infelizmente, está sendo cada vez mais menosprezado com o passar do tempo. A melhor coisa que podemos fazer nessa situação é lembrar do que os liquidadores fizeram, não só pelo país, mas pelo planeta como um todo. Até a próxima, amigos.